Amém. Então nessa noite, eu queria falar sobre um dos pilares da vida cristã. De acordo com esse texto que lemos, eu queria falar um pouquinho sobre oração. Você pode falar, Rodrigo, eu já ouvi tanta falar sobre oração, já sei orar. Olha, já vi tantas pregações sobre oração, mas agora de novo oração. Sabe, irmão, que hoje em dia nós vemos que há uma das maiores necessidades da igreja, de nós como cristão, é orarmos. De vez em quando a gente até com jovens, faz algumas coisas assim voltado para a oração, para a vigília, alguma coisa, porque nós sabemos que o mundo está mal, irmão. Então é necessário que nós arregacemos as nossas mangas e venhamos a buscar a face do Deus Altíssimo, porque Ele quer derramar das bênçãos, mas qual a nossa atitude diante de várias circunstâncias se nós não buscarmos a Deus? Quantas coisas poderiam acontecer se nós não buscarmos a Deus? Então nós sabemos que o nosso Deus, Ele é Deus poderoso, que Ele ouve o nosso clamor. Não somente ouve, mas Ele também responde. Ele é Deus que ouve, Ele é Deus que fala. E como assim, também quando nós temos visto lá no Velho Testamento, quando Elias estava diante de 450 profetas de Baal. E ali ele falando que o Deus que respondia por fogo, esse era Deus. Esse era Deus. Então ali os profetas de Baal, enquanto clamavam por Baal, nada. Havia nada de resposta. E ali Elias zombando deles, falando, o que está acontecendo que esse Deus aí não fala nada? Mas ali quando Elias, de sua intimidade com Deus, quando ele clamou, quando ele orou, ele tinha a convicção e certeza que o Deus de Elias iria responder. E ali, ele respondeu com fogo. Ou seja, nosso Deus, Ele é um Deus que fala, Ele é um Deus que ouve, Ele é um Deus que responde ao nosso clamor. Então é necessário que nós viemos a viver esta dependência dEle. Então a oração nada mais é que uma dependência do Senhor. É uma dependência dEle. Então devemos, sempre que chegarmos diante de Deus, chegarmos na casa do Senhor, abrir a nossa boca, porque Ele quer nos encher. Como diz a palavra, abre bem a tua boca que eu a encherei, diz o Senhor. Então é necessário nós abrirmos a boca, é necessário nós orarmos, é tempo de buscarmos, é tempo de clamarmos, é tempo de prostrarmos aos pés de Jesus, porque Ele quer derramar das bênçãos dEle. Mas nós precisamos tomar uma atitude, como cristão, de buscarmos a face do Deus Altíssimo. Embora seja um culto de doutrina, não sei se os irmãos aí trouxeram caderno, a gente vai falar bastante de versículos, mas eu coloquei um tema nessa palavra. Eu quis colocar um tema, eu senti no coração de colocar um tema. E diz assim, oração, por que nem sempre priorizamos? Oração, por que nem sempre priorizamos? Se ela é necessária, por que não sempre priorizamos? Então essa passagem nós temos visto, um pouquinho antes nós temos visto Jesus com seus discípulos, lá no Monte das Oliveiras, no Monte das Oliveiras com seus discípulos, indo em direção ao Getsêmani, que fica ali naquela região do Monte das Oliveiras. Ele ali pediu para que os discípulos ficassem ali, porque ele queria orar. Era necessário que ele orasse. Então, mais ali adiante, ele separa aqueles 3 discípulos que sempre caminhavam com ele. Era Pedro, Tiago e João. E ele disse assim, ficai aqui porque eu preciso orar, eu vou lá orar, porque a alma dele estava angustiada, porque essa passagem é uma das passagens em que mais Jesus estava angustiado de alma. Era um momento de sofrimento da sua alma, não era apenas primeiro no seu físico, mas primeiro era na sua alma, um sofrimento tão terrível, porque ele sabia que embora os discípulos iriam se dispersar, estava chegando, se cumprindo o plano de Deus, era que Jesus seria traído, e Jesus seria preso, e Jesus seria crucificado. E ali ele clamava, e ali ele estava aflito de alma. Então ele tomou com seus discípulos e falou, ficai aqui que eu vou adiante. O Evangelho de Lucas fala que ele deixou os discípulos, ele foi a cerca de um tiro de uma pedra, mais ou menos entre 20 a 30 metros, mais ou menos. Então ele ficou lá, e a palavra diz que ele prostrou-se em terra e ali começou a orar. E ele suava gotas de sangue
E é possível uma pessoa suar gotas de sangue quando ela está aflita, quando ela está angustiada, quando ela está ali em um momento tão desabafar algo que está angustiando a sua vida. Então ele suava sangue. Então Jesus estava suando sangue. Então ele se prostrou-se e buscou. E ele falou uma oração dizendo: Deus Pai, se possível, passa de mim este cálice. É tão pesado, está tão pesado, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita o que eu quero, mas o que tu queres, Senhor. O que tu queres, ou seja, ele estava ali submisso totalmente à vontade de Deus Pai. A vontade dele poderia ser falar: não, eu vou ficar aqui não, mas ele falou: Senhor, Deus Pai, se possível, passa de mim esse cálice, porque não é o que eu quero, não é o que a nossa vontade quer, não é o que as nossas prioridades quer, mas o que Ele quer. Então é submissão à vontade de Deus. Só para termos conhecimento, Getsemane, embora ele seja um jardim, quando a gente vê um jardim em qualquer lugar, é um jardim onde tem plantas, flores tão majestosas, lindas. Embora sendo isso, Getsemane era um lugar onde houve o sofrimento de Jesus. E o significado de Getsemane, ele significa lagar de azeite, ou prensa de azeite. Lagar de azeite, ou prensa de azeite. Quando Jesus, ele volta para ver lá os seus 3 discípulos, que ele disse assim para os discípulos: ficai aqui e vigiai. Ficai aqui e vigiai, enquanto ele forá orar e buscar a face de Deus, enquanto ele estava ali angustiado. E quando ele foi voltar para os seus discípulos, o que eles estavam fazendo? Dormindo. Isso foi apenas uma vez que ele encontrou ele dormindo? Quantas vezes? 3 vezes. 3 vezes. E mostrou onde que os olhos deles estavam carregados. Os olhos dos discípulos estavam carregados. Até mesmo hoje, uma experiência, todo mundo que trabalha e pega aqueles ônibus, busão tão lotado assim, ou sobra um lugarzinho ali para você sentar, menos esperar você, mesmo que você não queira dormir, você acaba dando uma cochilada assim, aí algumas vezes os que tá do lado dão uma cutucada. E essa é uma experiência que sempre quando a gente está totalmente cansado, depois de um dia tão longo de trabalho, um dia pesado. E quantas vezes também você, em casa, por exemplo, minha mãe está assistindo televisão, você fala assim para ela: mãe, ó, depois do comercial vai passar uma reportagem assim legal. Aí você sai. E aí quando você vai chegar perto dela, fala: e aí, assistiu? Ixi, acabei cochilando. Então é a mesma coisa que Jesus falou para os discípulos: olha, ficai aqui, vigiai, enquanto vou ali orar. E quando menos esperava, quando ele foi ver os discípulos, estavam eles lá cochilando, cansado, exausto. Então os discípulos estavam de uma forma, eles estavam tão pesados, os seus olhos, que acabavam dormindo. E a realidade dos discípulos nos ensina o quê? Que a nossa carne não quer buscar a Deus, irmão. A nossa carne tem militado contra o Espírito. E a nossa carne não quer buscar a Deus. Então o diabo fará de tudo para que nós não priorizamos a vida de oração. O diabo fará de tudo para que nós não temos motivos para orarmos. Porém a nossa carne precisa. Ele dizendo assim que a nossa carne não, precisa descansar. Para que você ter vida de oração? Para que você ter? Vai descansar. Prioriza outras coisas. Depois você vai orar. E depois mais para frente, chegar, depois de fazer tantas coisas, aí acabamos não orando, não fazendo nada. Então o que o diabo quer é que não tenhamos vida de oração nenhuma. E quando nós temos um tempinho livre, ao invés de nós orarmos e buscarmos a face de Deus, ler uma palavra, não, muitas vezes o diabo fará de tudo que nós perdemos o foco e fazemos totalmente as outras coisas. E depois orarmos. Mas de novo, quando nós queremos orar, sente aquele cansaço, sente aquela tristeza, aquele desejo de dormir, de descansar. Então, o que o diabo quer, que nós não tenhamos vida de oração. Que muitas vezes nós queremos ser usados por Deus. Mas será que nós queremos submeter a isso? Queremos pagar o preço? O preço é o nosso joelho no chão. Muitas vezes será que nós temos vivido esta constância na oração? Samuel Cláudio, um teólogo do século passado, ele diz assim: o diabo, ele não se impressiona com estudos maravilhosos ou sermões
ou sermões inflamados, mas ele teme quando um homem ou uma mulher de Deus começa a orar, porque ele sabe que Deus vai agir. Ele sabe que Deus vai agir, por isso que o diabo treme. Ele não teme a uma pessoa que tem um diploma, ele não teme a uma pessoa que tem vários estudos, ele não teme diante de várias circunstâncias, mas ele teme diante de um cristão, de um servo de Deus que tenha a vida de oração, porque ele tem certeza que Deus vai agir. Assim como no Velho Testamento, o povo de Israel, ele saía da presença de Deus, ele desobedecia, e ali Deus permitia que viesse os inimigos, e tentava derrotar ali o Israel, mas quando Israel reconhecia o seu pecado, e ele se voltava para Deus em oração, pode sair da frente, porque o Senhor estaria no meio dele, porque Jesus, o Senhor Deus, agiria no meio de Israel, ali tirando todo o impedimento. Então, o diabo, ele não tem medo de pessoas que carregam um diploma, mas ele tem medo de pessoas que estão inflamadas pela oração, pessoas que estão cheias do Espírito Santo. Imagina, irmão, uma pessoa que tem a vida de oração, cheia do Espírito Santo, chegando no meio de hospital, orando por enfermos, estando diante de multidões e pregando o Evangelho. Grandes coisas o Senhor fará no nosso meio, em nome de Jesus. Glória a Deus. E essa passagem também, ela nos mostra que enquanto uns estão lutando, outros estão descansando. Nós, irmãos, estamos em guerra. Sabemos que o nosso corpo precisa sim de descanso muitas vezes. Mas ali no momento em que Jesus falou com os seus discípulos, era necessário que eles estivessem em vigilância. Era necessário estarmos em guerra, em oração. E será que isso tem acontecido conosco também no nosso meio, na igreja? Sabe, irmão, nós temos visto uma igreja, não somente aqui, mas geral, um dos cultos que menos pessoas têm é os cultos de oração. É os cultos onde pastores, pastor Islam, pastor Wilson tem dirigido oração aqui de segunda-feira à noite. E tem estado também no propósito de oração neste mês de junho. Então, muitas cargas talvez podem estar carregando sobre os ombros dos servos dele. Mas será que nós não podemos também ajuntarmos e vivermos essa vida de oração? Porque a oração, ela não é um alicerce. Se é um alicerce, ela sustenta. Então nós precisamos estar alicerçado na rocha, que é Cristo. Mas nós precisamos ajudá-los em oração. É tempo de buscarmos a Deus. É tempo de estarmos junto com a igreja buscando a face de Deus. Buscarmos a face do Deus Altíssimo, assim como Spurgeon, quando falava ali nas suas pregações, ele era um homem usado por Deus, era um homem tremendamente usado por Deus, mas sabe que por trás de tudo isso, existiam muitas pessoas orando durante as suas pregações. Então a oração dá muito efeito, então nós precisamos orar. Então o diabo, ele quer inculcar na vida dos cristãos, dizendo, não para que você orar? Saber que Deus está tão distante de você. Olha, Ele está no céu, você na terra. Olha a distância de tudo isso. Não, mas como Salmos 145:18 diz, perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ou seja, Deus pode estar no céu, mas quando nós oramos, quando nós buscamos, quando nós invocamos, Ele se faz presente, então Ele se torna tão perto da gente, irmão, que apenas nós pedimos, apenas nós orarmos, apenas nós clamarmos, Ele está presente quando nós oramos, quando nós o buscamos a face dEle de todo o coração. Então é necessário buscarmos, porque Ele está perto, embora o diabo tenta agir de tantas formas, impedindo que a oração seja feita. Mas saiba que quando nós orarmos, o diabo tem que sair de perto, porque o Senhor agirá no nosso meio, em nome de Jesus. Então a oração, ela é literalmente falar com Deus, é falarmos com Deus. Então só temos uma forma de falarmos com Deus, é através da oração. E Deus pode falar conosco de várias formas. O Senhor pode falar conosco pela sua palavra, pode falar conosco através de um irmão, pode falar conosco através de sonhos e tantas outras formas. Mas a oração é a única forma que nós temos o contato com Deus, Pai, com Jesus, com o Espírito Santo. Ou seja, é um relacionamento entre ambas as partes, em aquele que fala e em aquele que ouve. É um contato com Deus, é a oração. E oração é um ato de fé. Orar a Deus não é aquilo que nós vemos, mas nós cremos.
Em oração a Deus, nós não vemos mais um Cristo pregado aqui no madeiro, mas nós oramos porque nós cremos. Então a oração, ela não chega ao ponto de gerar intimidade em nós. Orarmos a Deus gera intimidade. Nós precisamos de intimidade com Deus. Assim como aquela música, a música que o Breno gosta, aquela que fala assim, ó, Deus não rejeita oração. Oração é alimento. Oração é alimento. A oração, se ela é alimento, nós precisamos nos alimentar todo dia, não é? Então é todo dia que nós precisamos orar. Porque o nosso corpo, o alimento físico, nós precisamos comer para nós sobrevivermos. E a oração também, para sobrevivermos espiritualmente. Precisamos de orarmos, precisamos, porque a oração é o combustível da fé, é o combustível da nossa própria vida. E alguns tipos de oração que eu quero falar. Oração de ações de graça. Você agradeceu a Deus hoje pelo dia que você acordou? Pelo dia que o Senhor permitiu você abrir os seus olhos? Como exemplo, acho que todo mundo deve ter visto no noticiário aí na televisão, aquela família daquele ator que faleceu, os 3, eles não imaginavam que eles iriam falecer naquele dia. Assim também como aquelas 10 almas, aquelas 10 pessoas que estavam apenas fazendo um passeio ali, Campos do Jordão, não imaginava que eles sairiam dali mortos. Mas quando nós acordarmos, é necessário nós agradecermos a Deus por mais um dia de vida. E quando nós dormimos, agradecer a Deus por mais um dia de vida. Vamos agradecer a Deus pelo nosso alimento, pela nossa família, pelo nosso emprego, pelo pão de cada dia. Jesus, quando houve aquela multiplicação dos peixes e pães, ele apenas levantou e agradeceu, deu graças. É necessário nós agradecermos a Deus todos os dias, nos contentarmos o que temos e sermos gratos a Ele. Nos contentarmos o que o Senhor já nos deu, é agradecer a Deus pela oportunidade de viver, é levantar os olhos para Ti, Senhor, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado porque o Senhor já me deu tantas coisas. Obrigado pelo Teu sangue na cruz por mim, por me salvar do meu pecado. Obrigado por tudo. Oração de ações de graça. Segundo, oração de arrependimento. Salmo 66, 18. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então nós precisamos nos colocar diante do Senhor e de fato reconhecermos os nossos pecados, reconhecermos que somos falhos, que somos fracos. E uma das passagens mais lindas de arrependimento, Davi, Salmo 51, Davi, ali falando que Senhor tem misericórdia de mim, porque sou um pecador, pequei somente contra Ti, cria em mim um coração puro, um coração reto. Ensina, Senhor, a vivermos não na prática do pecado, mas viver segundo a vontade de Deus. Então, oração de arrependimento, assim também como Isaías 6. Isaías, quando teve o seu chamado, ele viu o trono, o céu aberto, e ele disse, ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ai de mim, ele reconheceu que ele era um homem de impuros lábios, era um homem que precisava se arrepender, porque o Senhor, existia ainda uma grande obra na vida daquele servo de Deus, daquele profeta, em que muitas passagens ali do livro de Isaías, ele já falando sobre Cristo, que viria só depois de tantos anos, este homem de Deus, que era necessário, embora ele estivesse exercendo o seu cargo ali ministerial, ele sabia ali que ele precisava do perdão de Deus, e ele disse, ai de mim, Senhor, que sou um homem de impuros lábios, ai de mim, Senhor, que vou perecendo. O Senhor disse também a Salomão, segundo Crônicas 7, 13 e 14, dizendo assim, se eu fechar os céus e não houver chuva, ou seja, seca, se eu ordenar aos gafanhotos que consome, que destrui a terra, destruição, e se eu enviar peste entre o meu povo, ou seja, doença, tudo isso por causa do pecado do meu povo, por causa de tudo isso. Mas se o meu povo,
que se chama pelo meu nome, orar, se arrepender dos pecados, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Aí tem, e então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A terra em que estaria ali sendo totalmente prejudicada, mas se o povo do Senhor se levantar-se em arrependimento, orar, reconhecer os seus pecados, o Senhor diz que perdoaria os pecados, perdoaria as iniquidades e sararia a terra. Ou seja, é necessário confessarmos, orarmos, a reconhecer os nossos pecados. Então, oração de arrependimento. Oração de arrependimento. Terceira, oração de petição. Então, a primeira foi oração de ações de graça. Segunda, oração de arrependimento. Terceira, oração de petição. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Diz assim: se vós estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e será feito. E vos será feito. Se vós estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Então, muitas vezes, nós não recebemos porque não sabemos pedir, ou muitas vezes algo que precisava ser exposto diante de Deus, ou muitas vezes é algo que não é no momento recebermos, não é o momento, muitas vezes talvez não seja nem a vontade de Deus, algumas coisas, mas se aquilo que pedimos não ofende a Deus, basta nós clamarmos, basta nós esperarmos em Deus e estar atento a ouvir a voz dele, porque ele quer nos ouvir. Então não somente nós pedirmos, porque muitas vezes nós só queremos pedir, pedir, não, mas agradecer, buscar e reconhecer. Mas neste oração de petição é pedir sabendo e crendo que Deus é poderoso para dar em abundância, porque tudo é dele, tudo é para ele, tudo está nele. Amém? Glória a Deus. 1 João 5, 14 e 15 diz: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então 1 João 5, 14 e 15. Então esta confiamos que cremos nele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Deus, cremos que o Senhor é poderoso para nos dar. Então quando nós pedimos, nem sempre aquilo que pedimos é algo de imediato, né? Nem sempre isso. Então, ou seja, é necessário houver uma perseverança. Assim como nas campanhas aqui de terça-feira, o pastor dá o prospecto e fala, é 7 semanas. Às vezes, um irmão fazia a primeira vez, não deu certo, vou desistir, na primeira semana não consegui nada. Não, mas é algo de perseverança, esperar com paciência em Deus, não apenas pedir, mas esperar, mas perseverar e esperar com paciência no Senhor. Romanos 12, versículo 12 diz: alegrai na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Esperai no Senhor, sede paciente na tribulação. Aquilo que muitas vezes passamos e achamos que é um cargo tão pesado, uma tribulação tão terrível. Mas aqui, como a palavra diz, esperai com paciência, alegrai na esperança, perseverando na oração. Assim como os apóstolos, lá em Atos, capítulo 2, quando eles foram buscar ali, buscando o revestimento de poder, o Espírito Santo de Deus, eles ali buscavam com perseverança. Ali durante aqueles 10 dias, depois que Jesus já tinha sido, já ascendeu ao céu, já foi para o céu, e ali eles buscaram constantemente, esta é a palavra, constantemente, buscaram até receber o Espírito Santo. Então, é algo que nós precisamos perseverar. E quantas pessoas oram para a conversão de uma pessoa? Quantas pessoas têm orado há tanto tempo, perseverado? Assim como o nosso irmão ali, Daniel, a sua mãe, perseverou na oração pela sua família. Ela partiu para o Senhor, embora não vendo o seu marido, o seu filho na casa do Senhor aqui, mas ela tinha a certeza e a convicção daquilo que ela tem buscado em Deus, que algo iria mudar. Que ela tinha fé e crendo na oração, que ainda os seus filhos iriam para a casa do Senhor,
ainda que o seu marido ali também precisava do Senhor, e ela, embora não viu acontecendo isso, mas ela pôde alegrar, eu que tenho certeza, no céu e ver o seu marido ali salvo por Cristo Jesus. Quantas pessoas também oram para a libertação de um vício de uma pessoa. A pastora Eslanta deu também já um testemunho do seu pai que teve um vício da bebida, né? E quantas vezes ali a família orando, perseverando, até haver a libertação do seu pai. Quantas pessoas hoje, pessoas más que a gente vê praticando tanto crime, quanta crueldade neste mundo, irmão. Quanta coisa terrível. E a gente fala, ué, por que esse homem ainda está vivo? Assim como o pastor Jarbas que veio aqui pregar a palavra. Mas saiba que existia ali, tenho certeza que existia mães, pais, pessoas orando para que essa pessoa tivesse ainda a oportunidade de ouvir o evangelho e reconhecer a Jesus e ser salva por Cristo Jesus. Então, quantas coisas, a perseverança. Precisamos perseverar em tudo. Quarta, oração de intercessão. Então, primeiro, só para lembrar, oração de ação de graça, oração de arrependimento, oração de petição e oração de intercessão. Intercessão. O que é intercessão? É você sentir compaixão de alguém, embora você não saiba nem quem é. Você interceder se colocando no lugar dessa pessoa. Quantas coisas nós precisamos orar por pessoas que às vezes você nem conhece direito quem é essa pessoa, assim como nós temos orado. Às vezes chega aqui um pedido de oração para a igreja orar, nós não sabemos quem é essa pessoa, mas nós cremos que o Senhor é poderoso para intervir na situação. Então, oração de intercessão. Eu quero só contar uma experiência de um cristão que foi perseguido, um cristão perseguido que ele foi preso com a sua acusação por servir a Jesus. E ele foi condenado, e ele foi lá para a região da Sibéria, um lugar onde, que eu até pesquisei, é um dos lugares mais frios do mundo. Lá perto já do Polo Norte, ali região da Rússia. Então, era um lugar tão frio. E a sua condenação era apenas ir para uma cela, que havia as suas janelas tudo quebradas, não tinha mais janela. Mas havia um frio tão grande, irmão, porque tenho certeza que aqueles soldados colocou ele ali apenas para ele sentir ali o sofrimento e morrer de frio. E ali ele clamava, e ele mostra naquele vídeo dizendo que ele não orava alto, mas naquela situação em que ele começou a orar e ele gritava, ele orava clamando, e falando, Senhor, por que o Senhor me abandonou? Se o Senhor me chegou até aqui, por que o Senhor apartou-se de mim? E ali mais para frente nós temos visto uma mulher de Filipinas. Ela teve um sonho com esse irmão, Alexander. Ela teve um sonho e viu claramente a vida dele. E ali ela acordou desesperada. E ela foi contar para a igreja dela o que aconteceu ali através do sonho. Falou, não, vamos orar por esse irmão. E ali a igreja se reunia para orar. Enquanto aquela igreja se reunia, aquele irmão que estava preso lá na Sibéria, naquela noite tão fria, naquela noite tão terrível em que ele passava, ele sentia como se fosse uma mão colocando nos seus ombros, e ali como se fosse uma mãe abraçando o filho, e ali aquela respiração aquecia. Ele ficou tão maravilhado que quando os guardas foram chegar naquela cela, ele estava lá de boa, e aqueles guardas falaram, não acredito que está acontecendo, e aí dispensaram aquele irmão que foi perseguido. Ou seja, irmão, nós temos visto claramente o poder da oração. A oração, irmão, vale muito em seus efeitos. A oração de um justo vale muito em seus efeitos. A oração de um justo, irmão, vale muito o efeito. Vale muito o efeito a oração de um justo. De pessoas que se reúnem para orar, para clamar, para interceder. Então, a oração de intercessão. O mesmo aconteceu com o apóstolo Pedro. Quando Herodes matou ali Tiago, logo prenderam Pedro. E enquanto ele estava preso, a igreja se reunia para orar pelo irmão Pedro. E ali, naquela noite, enquanto Pedro estava de boa, lá tranquilo, dormindo, ali apareceu um anjo, e ali preparou todo o caminho para Pedro sair daquela prisão.
Ou seja, oração de intercessão vale muito em seus efeitos. Basta nós orarmos. Eu creio que a oração de intercessão nós não precisamos nem saber quem é a pessoa. Apenas nós precisamos orar. Se você sentiu no coração de orar por alguém, ore por alguém. Se você sentiu o desejo de orar por alguém, ora por alguém. Ora pelas pessoas, ora pela sua família. Ora, interceder. Vale muito a pena interceder. Oração de intercessão. Então essas 4 tipos de oração: oração de ações de graça, oração de arrependimento, oração de petição e oração de intercessão. Quais formas de oração que podemos então definir? Particular, o poder do secreto. Então a oração não é apenas quando você se desloca da sua casa e vem à igreja, mas no particular, o poder do secreto. Abrirmos a porta da nossa casa, ali entrar no nosso quarto, fechar a porta e orarmos. E crendo que Deus é poderoso para ouvir no secreto. E ali Ele se faria presente naquele lugar quando nós oramos. E todo o mal, que tudo aquilo que tem impedido, que venha a ser rompido pelo poder no nome de Jesus, pelo poder da oração. Então, o poder do secreto. Segundo, concordância. Quando nós reunimos para concordar acerca de qualquer coisa. Assim como em Mateus 18:19 fala: também vos digo, que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que estás nos céus. Oração de concordância. Concordar acerca de qualquer coisa, assim como nós também temos orado, por exemplo, uma pessoa que está enferma, vamos orar em específico por essa pessoa, vamos concordar, vamos orar e clamar. E oração coletiva, quando estamos aqui na igreja, cada um tem o seu pedido de oração, vamos orar e buscar a face de Deus. Então, os tipos de oração, quais as formas de oração, né? Particular, concordância e coletiva. E quais os benefícios da oração? Quais os benefícios da oração? A oração, ela gera poder. Ela antecede o avivamento. Se você for procurar qualquer pessoa que foi usada poderosamente por Deus, sendo eles os heróis da fé, seja homens e mulheres de Deus, nenhum deles tem vivido uma vida que não era uma vida de oração. Todos eles viveram uma vida de oração. Eu lembro quando nós fomos assistir aquela peça da Rua Azusa. Eu acho que algumas pessoas viram. Como foi tão real aquilo. Quando nós vemos aquela cena, deve ser algo tão maravilhoso. Quem viveu naquele momento ali, daquele avivamento que aconteceu na Rua Azusa e tantos outros avivamentos que aconteceram no mundo. Então, a oração gera poder. A oração é combustível para o crente. Então, se nós tivermos vida de oração, mais poder. Menos oração, menos poder. Menos poder. E o exemplo também, um sermão de um homem de Deus chamado Jonathan Edwards, um dos heróis da fé, que ele pregou em uma pregação, que era uma das pregações mais conhecidas dele, que era pecadores nas mãos de um Deus irado. E nós temos visto ali naquela pregação em que as pessoas, elas seguravam nos bancos, nas cadeiras, porque elas temiam que chegou ali já o juízo de Deus. Mas se nós formos olharmos para a vida deste homem, antes de trazer este sermão, este homem ficou 3 dias sem comer, 3 dias sem dormir. Você acha que um irmão desse não chegaria no altar e não causaria um estrago ali no inferno, onde vidas ali reconhecia que era o momento de arrepender, o momento de buscarmos a face de Deus. Então, quando nós reunimos para orar, começa a espalhar o poder de Deus quando nós oramos. O poder de Deus caia no nosso meio quando nós buscamos a face dele. Certo evangelista, ele foi hospedar na casa de um pastor. E esse pastor, ele achou tão engraçado que ele falou: nossa, eu nunca hospedei uma pessoa como essa. Porque à noite, quando ele foi no quarto deste homem, ele estava orando. Pela manhã, quando ele foi ver ele estava na igreja orando. E este irmão, conta-se, esse evangelista, que ele não tinha nem o chamado para pregar. Mas quando este homem subiu no altar para pregar a palavra, o poder de Deus caiu tão poderosamente naquele altar. Ou seja, porque ele viveu, ele quis, ele se aplicou o seu coração de buscar a face de Deus, porque ele cria que se ele buscasse, se ele clamasse, se ele dedicasse a sua vida de oração,
ele cria que o poder de Deus espalharia naquela igreja, através da palavra de Deus. Então, a oração, ela gera poder. A oração gera poder. Como no dia de Pentecoste, quando Pedro e outros irmãos, 120 pessoas estavam ali reunidos para buscar a Deus. E ali o poder de Deus caiu sobre eles. E a Bíblia é tão clara que fala que eles eram homens simples. Eles eram homens como indoutos. Homem, não sei, analfabeto, não sei. Mas não importa se é analfabeto ou não. Mas sabe que todos aqueles que clamaram, o poder de Deus caiu sobre ele. E da sua pregação no seu sermão, 3.000 almas se converteram a Jesus. Então a oração, ela gera poder. A oração nos fortalece contra as tentações. Como Jesus disse aqui na sua palavra, onde nós lemos, falando, vigiai e orar, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, a oração nos fortalece contra as tentações. Há uma guerra, irmão, entre nós, entre a carne e o espírito. Mas o que nós temos nos alimentado? O que nós temos ouvido? O que nós temos visto? O que nós temos falado? O que nós temos feito com a nossa vida de oração? Então o diabo, ele está esperando qualquer brechinha para ele agir. Mas se nós fecharmos todas as brechas e buscarmos ter uma vida de oração, o diabo, ele tem que bater em retirada. Ele tem que bater em retirada. Ele tem que bater em retirada, porque não vai ter mais espaço para ele. Apenas uma vida inteira no altar do Senhor. A oração nos aproxima de Deus. A oração, ela nos aproxima de Deus. Então, quando nós sentimos que estamos angustiados, quando sentimos que estamos em falta com Deus, ou algum pecado que cometemos, nos aproximarmos de Deus pela oração. Nós nos aproximamos do Senhor pela oração. E quais alguns fracassos se nós não orarmos? Quais alguns fracassos se nós não orarmos? Se nós não dedicarmos a nossa vida de oração? Nos tornamos crentes fracos. Sem força nenhuma, a pessoa fica sujeita a tentações e ataques do inimigo tão facilmente, irmão. Tão facilmente. Sabe por quê? Porque uma pessoa que não tem a vida de oração, que o Senhor nos ajude, irmão, a ter vida de oração. Quando eu estava preparando essa palavra, eu falei, Senhor, eu quero ser ensinado por Ti. Eu quero ser ensinado por Ti. Então, quando a pessoa, ela não tem a vida de oração, ela acaba dependendo do seu próprio braço e não do Senhor. Dependendo do seu próprio braço. Então, ela está sujeita a muitas coisas na sua vida. Porque o diabo fará de tudo para que este cristão, esta mulher e este homem não tenham a vida de oração. Aos poucos, a pessoa, ela vai morrendo espiritualmente. Perde o gosto por vir à igreja. Perde o gosto por ler a palavra. Perde o gosto de estar em comunhão com os irmãos. Perde o gosto, qualquer coisinha, fala assim, pastor, eu não quero mais saber desta igreja, está chato. Mas como o pastor disse, qualquer problema, ele fala, como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de oração? Então a pessoa começa aos poucos perdendo o gosto pela vida espiritual, chegando ao ponto de ela morrer espiritualmente. Então, segundo, aos poucos, a pessoa vai morrendo espiritualmente. E por último, o diabo, ele fica feliz porque não há mais dependência de Deus. Então o diabo fará de tudo para que não viemos a ter a dependência de Deus, que é através da oração. Então, quando oramos, nós estamos incluindo Deus em nossas ações, em nossa vida diária, nos nossos problemas. Mas se não orarmos, nós estamos excluindo Deus de tudo isso que nós vivemos. Excluímos Deus da nossa vida e declaramos que somos capazes de vivermos sem Ele. Então, por que devemos orar? Porque a nossa alma precisa ser envolvida pela presença do Pai. E o nosso coração deve ser governado pelo sopro da sua voz. Então nós precisamos orar, por quê? Porque nós precisamos ser dirigidos por Deus. Então quando devemos orar? Sempre. Orar em todo tempo, orar sem cessar, orar mesmo que nós não queremos orar mesmo que o dia está triste, o dia está abatido, estamos tantas coisas para realizar no nosso dia, no nosso trabalho, orar em todo tempo. Então Jesus, ele nos demonstrou muitos exemplos de vida de oração. Ele ensinou os seus discípulos a orar. Ele tem nos ensinado a estarmos vigilantes,
Que o Senhor nos ajude, irmão, a termos vida de oração, vida em vigilância. Que o Senhor nos ajude a nos formar aqui um corpo, um povo que ora. E que em nome de Jesus possamos ser igreja que ora, que sejamos reconhecidos por uma igreja que ora. Uma igreja que ora. Como eu tinha dito, o diabo ele não tem medo de pessoas que têm diplomas, pessoas que têm conhecimento tão grande, mas ele tem medo de um povo que ora, que busca a face do Senhor, que tem a vida de oração, que tem a vida de consagração. Que o Senhor nos ajude a ter intimidade, que o Senhor nos ajude a ter santidade, que através da intimidade isso tem gerado santidade no nosso meio. Então que viemos a ter, irmão, essa vida de oração que o Senhor quer da gente. E se muitas vezes não temos ainda tendo um tempo tão grande de oração, que o Senhor nos ajuda, porque nós, pelo menos eu preciso mais de oração. Eu preciso ter mais vida de oração, preciso me dedicar mais à vida de oração, porque é uma luta, irmão, é uma luta muito grande entre a nossa carne, o nosso cansaço, quando nós chegamos em casa, no nosso trabalho, mas que nós viemos a colocar isso como prioridade. Como tema eu coloquei, oração é prioridade na vida do cristão, a vida do crente, a prioridade na vida do cristão. Em nome de Jesus que viemos ter. E antes de encerrarmos, eu queria que você levantasse e a gente vai orar. Vamos colocar em prática, oração. Essa é a palavra que o Senhor nos deu, oração. Orar ao Senhor. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e vamos colocar diante do Senhor isso. E que o Senhor nos ajude a vencer a carne. Que através do poder do Espírito Santo de Deus, viemos a prosseguir para o alvo que é Cristo. E que em nome de Jesus o Senhor nos ajude a ter vida de oração. E neste momento, irmão, abre a sua boca. Clame mesmo ao Senhor. Não se intimide. Você está aqui na casa do Senhor, na casa do Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te louvamos. Queremos te agradecer por esta noite, Senhor. Deus, ó Pai, nós queremos te servir. Obrigado, Deus, pela oportunidade que temos em te buscar, em te adorar. E nós, ó Deus, queremos viver uma vida de oração. Deus, nós queremos ter experiências contigo. Queremos ter experiência na oração. Oh, Senhor, ó Deus, cremos que Tu és poderoso para mudar a nossa história, para mudar a nossa vida. E que em nome de Jesus viemos a ter, Pai, uma vida de oração constante. Deus, não somente um dia, não somente uma semana, mas viver uma vida de intimidade contigo. Em nome de Jesus, ó Pai, fortalece esta igreja, fortalece na oração, Pai. O Senhor nos ajuda, Pai, a estar, meu Deus, constantemente. Queremos ser cheios do Espírito Santo, mas, ó Deus, se nós queremos ser cheios, é necessário pagarmos um preço, Pai, e vivermos uma vida da forma como o Senhor quer. Em nome de Jesus, ajude-nos, ó Deus, a viver uma intimidade profunda. Oh, Pai, abençoa os pastores desta igreja. Abençoa, Senhor, ó Deus, a cada membro. Abençoa, Senhor, a cada vida. Oh, Senhor, queremos, ó Deus, vivermos fortalecidos pela Tua palavra. Em nome de Jesus, venha continuar fortalecendo o nosso interior, falando conosco. Em nome de Jesus, ó Pai, venha tirar todo impedimento, tudo aquilo que o inferno tem se levantado em nome de Jesus. Nós precisamos, oh Pai, reconhecer que somos falhos e fracos e precisamos do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, age em nosso meio. Venha, Senhor, ó Deus, romper toda a obra do inferno. Oh, Senhor, ó Deus, o cansaço, a fadiga, a tristeza, a angústia, todo tipo de depressão, seja o que for, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, e que nós, ó Deus, queremos, Pai, te agradecer por tudo que tem feito. Te agradecemos por tudo que Tu és. Em nome de Jesus, ó Pai, independente da circunstância, queremos estar aos Seus pés. Oh, Papai, nós queremos Te louvar. Oh, Deus maravilhoso, Te entregaremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor para a glória do Seu nome, para a glória do Seu nome. Para a glória do Seu nome, venha nos encher, Pai, venha batizar-nos com o Espírito Santo, venha nos encher de um ponto, Pai, disso se transbordar em nosso coração, em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos Te agradecer por esta oportunidade de vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Deus,
Aleluia. Aplauda ao Senhor, irmão.